Será que Deus mandou com que Pedro comesse todo tipo de animais imundos? Pois em uma visão, Pedro viu um lençol aberto no céu, com todo tipo de aves e animais imundos. E uma voz dizia para Pedro: mata e come. E muitas pessoas, através desse texto de Atos capítulo 10, mal interpretado, dizem que podemos comer de tudo. Mas será mesmo que podemos comer de tudo? Será que é isso que a Bíblia está querendo nos dizer? Hoje iremos entender, à luz da Bíblia, Atos capítulo 10. Acompanha. Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. Vamos contextualizar para a gente entender o real sentido da visão de Pedro. Será que Pedro comeu comida imunda? Será que nós também podemos comer? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Vamos ler. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. E tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, Pedro agora estava tendo uma visão de Deus. Não significa que aquele lençol que apareceu no céu com os animais eram de verdade, não era de verdade, era apenas uma visão. Não era algo literal, mas era uma visão simbólica sobre algo que iria acontecer logo em breve. E a gente vai conseguir compreender nos versos seguintes. Vamos ler o verso 11. E viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Primeiro ponto que a gente deve analisar nesse texto é que Pedro estava tendo uma visão. Segundo ponto, aqueles animais não eram animais de verdade, era apenas uma visão que Pedro estava tendo de algo que ia acontecer logo em seguida. Eram figuras que representavam algo, alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Terceiro ponto, Pedro não comeu aqueles animais, a Bíblia não mostra que ele comeu. O lençol foi recolhido para o céu e a gente vai já ver isso, Até porque era uma visão. E não tinha como ele pegar aqueles animais da visão que ele estava tendo e colocar na boca e comer, porque era uma visão, tá bom? Agora vamos continuar a leitura e você vai entender. Versículo 13. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Para deixar bem claro aqui, é a continuação da visão que Pedro estava tendo, tá bom? Verso 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi, olha só, nunca comi coisa alguma comum e imunda, Ou seja, se a gente for levar isso aqui para o lado literal, o que dá a entender aqui? Está dando a entender o seguinte, que Pedro era um homem que se alimentava somente de comidas limpas, ideal para o seu corpo, o seu organismo, e agora Deus vem, diz respeito ao livre-arbítrio de Pedro, e obriga Pedro pela força a comer comida imunda. Agora você vai comer a comida imunda. É tanto que aqui, no verso 15, Deus insiste pela segunda vez, no verso 16, Deus insiste pela terceira vez com que Pedro coma a comida imunda. Mas será mesmo que é isso que Deus está querendo? Que Pedro coma comida imunda? Será que é isso que o texto está querendo dizer? Se a gente for levar para o lado literal, vai dar a entender isso. Mas não é isso, tá bom? Era uma visão simbólica, E esses animais que vocês viram no lençol, todo tipo de animais imundos, A gente vai entender agora o que representava esses animais, Mas para a gente entender, vamos ler de novo aqui o verso 14, Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Presta atenção nessa palavra, comum e imunda, que a gente vai agora entender. Comum e imunda, o que a visão estava se referindo. Vamos ver agora. Versículo 24, agora você vai entender o real sentido da visão. No outro dia entrou em Cesareia, Pedro entrou em Cesareia, e Cornélio esperava, tendo reunido seus parentes, amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, postando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Verso 27, e conversando com ele, entrou e chamou a muitos ali reunidos. Agora você vai ver o sentido da visão, presta atenção. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros, ou seja, aos gentios, Mas Deus mostrou-me, ou seja, mostrou aonde? Na visão, que nenhum homem devo chamar de quê, comum ou imundo. Você está vendo aí, aqueles animais que Pedro viu no lençol, onde Pedro disse assim para Deus: de modo nenhum, Senhor, eu comerei esses animais, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda, Isso Pedro está falando, referindo aos animais. Só que Deus agora revela para Pedro que aqueles animais que Pedro chamou de comum e imundo estavam se referindo aos gentios, aos estrangeiros, porque um judeu não se misturava com o estrangeiro, ou seja, com o gentio. Eles consideravam comum e imundo. E uma forma de Deus, mostrar para Pedro que ele não deveria fazer acepção de pessoas, era através de uma visão simbólica, representada por animais,
que Pedro considerava esses animais ali imundos, né? Porque estava na lei, em Levítico, que aqueles animais eram imundos, né? E agora, uma forma de Deus juntar ali, né, os gentios com os judeus ali, mostrar que os gentios também estavam com Deus, foi através dessa visão. Então, aquela visão que Pedro teve, de maneira nenhuma Deus estava dizendo que era para Pedro comer animais imundos, mas era apenas para aproximar Pedro dos estrangeiros. Resumindo, nem sempre que um profeta de Deus tem uma visão de um animal, de um bicho, significa que aquilo é um bicho de verdade, um animal de verdade. Um exemplo, João lá em Apocalipse teve uma visão de duas bestas, uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. E nós sabemos que aquelas bestas não são animais de verdade, é uma representação de poderes políticos e religiosos. Da mesma forma, Daniel também, no livro de Daniel, teve uma visão de 4 animais, e esses animais representavam reinos, né? Reinos. Né? Então, nem sempre que um profeta tem uma visão, significa que aquela visão representa um animal de verdade. Na Bíblia, o próprio Jesus é chamado de cordeiro, ou seja, de um animalzinho. Isso não significa que Jesus é um animal. O animal era apenas uma representação de Cristo, aquele animalzinho, aquele cordeirinho. Entendeu? Então, para deixar bem claro para vocês, né? Tenham uma boa alimentação. Não acreditem nessas pessoas que ficam tirando o texto fora do contexto para dizer que você pode comer de tudo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir para receber mais vídeos como esse.